Olá pessoal, me chamo Douglas Soares, sou professor de Educação Física e hoje estou juntamente com o professor Rafael Sequete mais uma vez para mais um vídeo. Tá? E hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Rodrigues dos Santos. Ele fez seu doutoramento na USP e também um pós-doutoramento em Göttingen, na Alemanha. Certo? Professor Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Douglas? Tudo Prazer certo. conversar com você, prazer conversar com o professor Rafael também. E muito obrigado pelo convite. Não, tranquilo. A gente que agradece a tua entrevista aí. Bom, já vamos dar início então. Eu queria te perguntar, Marcelo, já para a gente iniciar a nossa conversa, como é que foi o início da tua trajetória na reabilitação cardíaca? O que despertou trabalhar com a cardiologia do exercício? Bom, na verdade, a minha trajetória, desde que eu escolhi fazer faculdade de Educação Física, na verdade, meu principal objetivo naquela ocasião era ser preparador físico de futebol, qualquer coisa parecida com isso, porque sempre fui apaixonado por futebol e tentei ser atleta, etc. E esse era meu grande objetivo. E aí, na verdade, quando você entra na faculdade, você se depara com outro mundo, né? Outras situações. E então eu fui descobrindo a fisiologia do exercício, descobrindo a anatomia e todas as outras matérias que foram me despertando esse interesse. Então, no final da faculdade, é muito claro assim que o interesse pela reabilitação cardíaca era uma coisa que me despertava, até porque eu me formei já tem um tempinho, eu não vou falar quando, para não não mostrar a idade, né? Mas naquela ocasião, né, nem se falava tanto em relação ao profissional de educação física atuar, por exemplo, em hospital ou em centros de reabilitação, né? Então, até meu TCC na faculdade, inclusive, foi falando de intensidade de exercício na reabilitação cardíaca, mas que eu ainda tinha pouquíssimo conhecimento. Então, a partir daí da faculdade, fui fazer curso de pós-graduação e tal, até chegar no Instituto do Coração, no INCOR, aqui em São Paulo, que é um hospital ligado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, né, pela Faculdade de Medicina. E lá nós temos uma unidade de reabilitação cardiovascular, fisiologia do exercício. E então foi através dessa unidade que eu comecei a desenvolver o trabalho. E comecei como estagiário, né, dentro do programa, que ia desde a questão de aprender a reabilitação com os pacientes, testes ergospirométricos, como avaliar, como laudar um teste cardiopulmonar, né, máximo ao esforço, enfim. Que são coisas que, para nós da educação física, é extremamente interessante, né? Porque quando você vê uma avaliação metabólica direta sendo medida, então eu fiquei encantado com tudo isso aí. Então foi a partir daí que eu comecei, na verdade, e aí eu fui ficando ali na unidade até o momento que acabei sendo convidado para fazer um projeto de doutorado, né? E eu já estava lá já há um bom tempo e acabei aceitando o desafio, né? Então, a partir dali que eu já estava mais claro, assim, tudo isso que eu queria fazer. Show. Em relação às tuas linhas de pesquisa, o que tu fez no teu doutorado e o que tá fazendo no teu o que fez no teu pós-doutorado? Bom, a gente tem uma linha extensa de pesquisa lá na unidade com pacientes com insuficiência cardíaca, né? E treinamento físico. Então, o grupo já vem publicando há anos, mostrando os benefícios do treinamento físico, né, nesses pacientes com insuficiência cardíaca. E o meu projeto de doutorado foi, quando minha orientadora sugeriu, ela falou, olha, está surgindo bons estudos mostrando que reposição de testosterona em paciente com insuficiência cardíaca pode ter um efeito adicional, tal. E até então não existia nenhum estudo que tinha associado essa questão do exercício com a reposição, né? Ou seja, tratamento não farmacológico associado a algum tratamento farmacológico. E eu abracei, né? De cara eu abracei, fui buscar na literatura o que tinha, enfim, até o momento que a gente começou a colocar isso em prática, né? Então, a gente queria avaliar basicamente o que acontecia quando a gente associava essas terapêuticas, voltado principalmente na parte neurovascular, né? Da melhora do
comando neural, né, na atividade simpática principalmente, envolvida também na parte vascular. E também uma das nossas linhas era entender se essas terapêuticas poderiam melhorar a questão da massa muscular, porque a gente sabe que esses pacientes sofrem com uma perda de massa muscular muito importante, né? Isso leva a um desfecho pior para esses pacientes. Então a gente queria entender isso também, se associando isso a gente poderia melhorar também essa questão da perda da massa muscular. Então a partir dessa linha de pesquisa do doutorado, eu comecei a ter um enfoque muito forte nessa questão de avaliação de sarcopenia, de caquexia nessa doença, algumas terapêuticas como o próprio exercício físico, e se a gente consegue reverter essas situações ou até prevenir essas situações, enfim. Então foi nessa linha de doutorado que eu acabei indo para essa questão também da massa corporal e massa muscular, etc. E foi obtido algum ganho adicional com a terapia ou não? Teve um grande efeito, um pequeno efeito ou nenhum efeito? A nossa hipótese é que associar as terapias traria um melhor efeito, né, se a gente fosse pensar nesse sentido. Mas o que a gente viu, na verdade, é que o que nós fizemos foi selecionar pacientes que já tinham deficiência hormonal de testosterona, que essa seria a recomendação da terapêutica, né? E a partir daí nós tivemos 3 grupos, na verdade, um grupo que só fazia treinamento físico, um grupo que só fazia reposição hormonal e um terceiro grupo que fez associação disso, né? E então o que a gente viu é que quando a gente associava as intervenções, treinamento e testosterona, era quando os pacientes apresentavam uma maior queda da atividade simpática, né? Que a gente mede por uma técnica chamada microneurografia. E isso a gente mostrou uma associação com a melhora da área de secção transversa das fibras do tipo 1 e tipo 2, porque a gente fez biópsia muscular também pré e pós tratamento, foram 4 meses, tá? Tanto o exercício quanto a reposição foram 4 meses de tratamento. E a gente viu que a área de secção transversa ela só melhorava quando a gente associava a terapêutica. Naquele grupo que só treinou, apesar de a gente não ter visto uma melhora significativa, mas eles não perderam mais massa muscular, o que é muito importante, clinicamente falando. Mas aqueles pacientes que a gente só fez reposição de testosterona, esses pacientes continuaram apresentando uma redução das áreas de secção transversa. Isso se refletiu também na composição corporal total, né? Porque a gente avaliou também por meio do DEXA, né? Que é um método de avaliação de composição corporal. A gente avaliou a massa corporal total, gordura, tudo mais. E a gente viu que só quando a gente associava, né, a terapêutica que a gente conseguia ter um ganho também da massa corporal total, né, massa magra. E isso não acontecia quando a gente dava só testosterona para o paciente. Então, basicamente, a nossa conclusão foi que não adianta você dar o substrato, né, o que seria o hormônio, se você não tem um gatilho, um estímulo para colocar esse hormônio para dentro da célula e, consequentemente, gerar uma hipertrofia, um ganho de massa muscular. Então, basicamente foi isso. E, na verdade, uma coisa que não era o nosso objetivo central, mas que foi um achado interessante do nosso estudo, é que o grupo que só fez treinamento físico, independente de reposição, eles, em média, eles reverteram a questão do hipogonadismo, né? Então, a testosterona que era baixa no início, depois de 4 meses, ela entrou dentro de um nível de normalidade, né? Então, essa é uma coisa que a gente coloca na discussão, mostrando que talvez, em alguns pacientes, apenas o exercício físico talvez seja já uma estratégia interessante nessa reversão, né? Pessoal, posso? Manda, Rafa. Então, eles eram todos eles tinham hipogonadismo, todos eles? Exato, todos eles tinham deficiência hormonal, porque a nossa ideia clínica inicial era para quem a gente tem que dar testosterona, né? Então, é para paciente que tem deficiência hormonal, ponto. Então, tanto é que a gente tem a outra linha de estudo que lida com o uso do anabolizante, ou da testosterona, em jovens que praticam musculação, enfim, para fins estéticos, e que fazem doses suprafisiológicas, né? Então, é muito clara a mensagem de que não existe nenhuma indicação clínica desse tipo de uso, né? Trouxeram eles, então, para o nível de normalidade esperado. De normalidade.
para a idade esperado para um jovem, tipo 265 nanogramas, tipo de coisa? Nós incluíamos aqueles pacientes que tinham abaixo de 249, né, nanogramas por decilitro, que é o de testosterona total, e testosterona livre existe um corte de 131 picomol por litro. Então a gente só pegava pacientes que estavam abaixo desses níveis. Então, quando a gente começava a fazer a reposição, mês a mês, essa foi uma preocupação do estudo também que nós tivemos, mês a mês nós usávamos testosterona sérica para certificar de que o nível estava dentro do nível fisiológico e não suprafisiológico e não abaixo também da normalidade. Né? Então a gente mostrou que ao longo desses 4 meses o tratamento foi efetivo em manter dentro do nível fisiológico, até para não ter essa questão, ou será que acabou utilizando doses suprafisiológicas, isso poderia trazer algum efeito adverso e tal. Então, o que deu resultado foi as duas intervenções ao mesmo tempo. Tipo, trazer eles para o nível normal. Perfeito. De testosterona mais exercício. Perfeito. Então, se fizesse o exercício em pacientes com IC com um nível já normal de testosterona, talvez era de se esperar o mesmo resultado do que os que usaram 2 intervenções. Exato. Tem um trabalho de um grupo italiano que eles fizeram um estudo bem grande, assim, randomizado, só com testosterona e placebo, que ao longo do estudo, depois no final, eles mostraram aqueles que saíram de nível hormonal normal, né, e eles deram testosterona, e aqueles pacientes que saíram de um nível rebaixado, né, de hipogonadismo. Então o que eles viram? Que a melhora, quando você dá testosterona para esse paciente, a melhora é só naqueles que realmente têm deficiência hormonal. Né? Aqueles pacientes que tinham hormônio normal no início, o ganho é muito pequeno. Então, assim, não vale a pena o risco de uma terapêutica que às vezes você pode induzir uma dosagem suprafisiológica, dependendo da substância que você usa, né? Via de administração, etc. Mas o que vale a pena, de fato, é tratar o paciente que tem deficiência hormonal. Tem um ganho maior, vai ter que entrar numa dose muito maior e o risco muito maior, o que não vale a pena. Exatamente. Então é mais ou menos, eu costumo fazer uma relação até com o público que a gente já conhece bastante sobre efeito de exercício e tal, que é o hipertenso, né? Então o hipertenso, quando a gente treina, a gente consegue ver um resultado de queda de pressão. No normotenso isso não acontece, então é a mesma coisa, né? Então a indicação da reposição, ela só é realmente trabalhada naqueles pacientes que têm realmente deficiência hormonal, né? Quem não tem, não existe a menor indicação clínica para isso. Ótimo. E encontrar o efeito no sistema simpático também. Isso, exatamente. Porque a gente já sabia que só o exercício físico ele já melhora, né? Quer dizer, o paciente com insuficiência cardíaca, eles têm uma exacerbação da atividade simpática que leva a uma série de problemas, né? Vasoconstrição e tal. O grupo do INCOR faz anos já, né? Já avalia, já faz esse tipo de avaliação com microneurografia há muito tempo e exercício, né? Isso, exatamente. E a gente já vinha mostrando há muitos anos que o exercício melhora, né, por si só, até mesmo sem o uso, às vezes, de beta-bloqueador. Agora, a nossa ideia era, será que se a gente associar, a gente melhora ainda mais, né? Então, ela reduz, mas não reduz de uma maneira absurda quando você associa também, que esse acho que é uma coisa a se pontuar, quer dizer, parece que o benefício talvez maior seja do exercício. A gente não sabe se a longo prazo, quer dizer, um tratamento de 12 meses, enfim, 1 ano, 2 anos de tratamento, isso poderia ser mais pronunciado, né? Mas como era estudo de doutorado, também a gente sabe que a gente não consegue fazer isso por muitos anos, então a gente teve que trabalhar dentro de 4 meses, que é o que a gente já sabe que traz benefício, né? Esse negócio de extrapolar o tempo é complicado quando a gente vai fazer um mestrado, um doutorado. Exato. A gente não tem tempo hábil, então a gente tem que fazer um projeto que seja pelo menos factível, principalmente na questão de tempo. E a seleção dos pacientes, para quem não trabalha com pesquisa, ela não é feita no mesmo momento, né? Então, tu começa lá no início, daqui a pouco faz a intervenção com meia dúzia ou até menos, daqui a pouco, 6 meses depois, aparecem mais alguns e assim por diante. Quando tu vê, tu não pode trabalhar com um tempo tão grande. Exato, e isso é importante pontuar, Douglas, porque até para quem vai assistir a gente depois e a gente entrar nessa questão da ciência, além do tempo, né, que a gente, se a pessoa vai fazer um mestrado, são 2 anos, né, se ele se propuser fazer um estudo muito robusto, com muito tempo de intervenção, você não tem tempo.
E um outro problema é que a gente esbarra em questões, né? Então, o estudo muitas vezes tem um custo alto para se manter, né? Cada técnica, cada exame, tratamento. Só para vocês terem uma ideia, cada ampola de testosterona que a gente usava no paciente custava R$350 na ocasião, né? Hoje eu não sei se custa mais. E a gente usava pelo menos uma por paciente, uma, duas, 3 ampolas no máximo ao longo dos 4 meses. Então isso tudo tem um custo alto também, né? Certamente. Rafa, alguma questão a mais em relação à linha de pesquisa? Ao trabalho? Por hora... Por hora? Isso, é tranquilo. Não, tranquilo. A gente não quer se estender, né? Não, tranquilo. Não, mas dá para fazer, é tranquilo. Bom, eu vou dar seguimento aqui, mudando, mas não mudando. Marcelo, uma questão que talvez seja pertinente da gente abordar é: será que eu consigo fazer a reabilitação cardíaca fora de um centro especializado? Isso é possível sem a presença de um médico ou, enfim, o que eu preciso ter de estrutura e o que eu posso fazer enquanto profissional de educação física, um paciente, um aluno que, enfim, a recém veio, está no momento, aliás, está em tratamento ainda? Eu acho que isso vai depender um pouco do público que a gente está falando, né? Uhum. Então, por exemplo, lá na nossa unidade a gente tem desde pacientes que sofreram um evento isquêmico e infartaram, por exemplo, sofreram um infarto, e eles vêm para a unidade para fazer uma reabilitação que a gente chama de fase 2, né? Então, para aqueles que não conhecem, a gente tem 3 fases da reabilitação, né? A fase 1 é ainda intra-hospitalar, logo depois do evento, do infarto. A fase 2 é logo que ele sai da internação, ele já começa a fazer exercício físico. Então, esses pacientes, eles precisam, no primeiro momento, eles precisam de ser monitorados, né? Então, monitorar a frequência cardíaca, o eletrocardiograma, para ver se existe alguma resposta de isquemia, né? De falta de oxigenação no coração, enfim. Então, esse tipo de paciente é um paciente mais grave. Então, fora de um ambiente hospitalar, seria um pouco mais complicado trabalhar. Mas na fase 3, depois que eles passaram por esse processo, já adaptaram, a fase 3 é basicamente como trabalhar um sujeito sedentário, claro, com todos os seus devidos cuidados, né? São pacientes que tomam uma série de remédios, muitas vezes, que inclusive inibe a frequência cardíaca e tal. Então, o profissional de educação física, ele, nessa área, ele não pode somente conhecer do exercício físico, né? Ele tem que conhecer as medicações em uso, ele precisa conhecer quais são os efeitos dessas medicações, se isso pode ter alguma interação, alguma relação com o exercício físico, né? Tanto para melhorar ou piora do exercício físico. Então, a gente precisa ir um pouco mais a fundo nessa área, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos pouquíssimos centros de referência. Então, a gente observa isso até lidando com os médicos no dia a dia. A gente percebe até a dificuldade deles, quando eles atendem um paciente, de referenciar esse paciente para algum local para fazer reabilitação, né? Então, são pouquíssimos lugares que existem. Em São Paulo, nós temos alguns centros dentro de hospital e fora de hospital, basicamente, a gente não tem, né? Então, a gente se depara muito com situações de pacientes que passaram lá com a gente, já estão estáveis, estão bem. O médico faz a liberação, olha, pode fazer exercício, pode ir para academia, por exemplo, e chega na academia, na porta da academia, muita gente acaba nem aceitando a matrícula desse paciente, por puro medo, porque não sabe como lidar com esse paciente, né? Então, existe toda uma problemática, assim. Então, a gente está tentando cada vez mais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente faz alguns cursos para tentar capacitar alguns profissionais para atuarem nessa área, que é um campo extremamente vasto para se trabalhar, né? Então, mas nós não temos academias especializadas ainda, nós temos pouquíssimos profissionais que atuam nessa área, então precisa de um conhecimento muito forte para trabalhar nisso também, né? Precisa conhecer primeiros socorros, enfim, tem tudo isso. Pois é, o que levaria, professor, a minha pergunta, ou uma questão talvez um pouco maior, grande, um pouco maior, é que onde, afinal de contas, estão esses pacientes, né, ou estão esses clientes das academias, porque eles já estão liberados, né, eles já podem fazer exercício, e centros de referência são muito poucos em São Paulo, são bem menos em Porto Alegre, por exemplo, né, claro.
Então esses pacientes estão por aí só esperando, só aumentando a chance dele de entrar em outro evento. Exatamente. Porque cria-se uma situação de que não tem para onde referenciar muitas vezes, né? Às vezes existe até um certo medo até do médico mesmo e às vezes do paciente, né? Porque imagina um paciente que infartou, sentiu dor no peito. Tem pacientes que eles continuam às vezes com alguma angina, né? Que é aquela dor mais constante. Qualquer dor que ele sente, isso às vezes pode desencadear durante o treinamento, ele vai ficar com medo, né, de ter um outro evento, outro infarto. Né? Então, se você não tem um profissional capacitado para mostrar para ele quais são os limites, até onde ele pode chegar, evoluir, né, que isso é extremamente importante. Então, por isso que eu falei que é como treinar entre aspas, um sedentário. Né? Eu costumo brincar com os pacientes que é como treinar um atleta. Né? Um atleta em pré-temporada, você não põe ele para jogar 90 minutos em altíssima intensidade, né? A gente vai ter que preparar esse paciente da mesma forma. Então, para eu colocá-lo para jogar 90 minutos, eu vou treinar, eu vou fazer toda uma periodização de treinamento. Então é muito legal, porque a gente vê pacientes, eu tenho uma paciente treinando lá agora, que tem insuficiência cardíaca, e ela corre, ela está correndo, né, em exercício intervalado, mas ela já faz uns trotes assim, de corrida, mantendo a frequência cardíaca dentro do limiar de prescrição. Então é muito bem conduzido, né? Então vai depender muito dessa questão, do critério, né, e da evolução do treinamento com o paciente. Mas dá para eles evoluem bem. Marcelo, em relação, já que a gente falou em evolução, eu queria encaixar uma pergunta que foi feita pela Juliana, tá, que a gente conversou antes, e eu acho que é uma dúvida de muita gente. Eu tenho que copiar o protocolo de exercício do artigo, ou eu posso modular algumas variáveis para esses pacientes? Ou seja, a gente tem a moda do treinamento intervalado de alta intensidade, que é bom para tudo, entre aspas, né? E aí se compara sempre alta intensidade com moderada, etc., aqueles trabalhos que a gente já conhece. Eu tenho que copiar um modelo, por exemplo, 4x3, né? Ou eu posso ter trabalhar, modular essas variáveis? Essa é uma pergunta interessante, porque na verdade, quando a gente lê um artigo científico, né, às vezes a pessoa fica presa numa situação do tipo, só isso funciona? Né? Essa é a nossa primeira pergunta. Na verdade, acho que um estudo, ele dá um norte para a gente, para entender o que dá para fazer, né, o que é factível, o que é seguro fazer e o que traz resultado, né, o que é eficaz. Então, é claro que se a gente pegar aqueles estudos da Noruega, do professor Wiesloff, por exemplo, que já publicaram vários estudos mostrando principalmente esse protocolo de 4x4, né? 4 em alta intensidade, 4 em baixa intensidade. Dá para fazer com o paciente? Dá, mas eu acho que às vezes, dependendo da situação, a gente vai ter que adaptar, né? Então, se a gente pega um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, tem perda de massa muscular mais importante, né? Já com diagnóstico de sarcopenia, por exemplo, né? Talvez eu não consiga fazer isso nesse primeiro momento. Então eu vou ter que adaptar. Então se eu colocar na minha cabeça que só isso daí vai funcionar, e agora existe a grande moda do HIIT, né? Só o HIIT funciona? Não, existem vários protocolos. O treinamento moderado é disparado um protocolo que traz grandes resultados. E em alguns estudos, claro, mostra que é melhor do que o moderado para algumas variáveis, e outros estudos mostram que em relação à comparação eles são similares para alguns aspectos, mas de modo geral a gente tem que ter a cabeça aberta no sentido de, por isso que a experiência também é importante, né? Porque isso vai dando para a gente tentar encaixar o que mostra o estudo dentro da nossa experiência de testar, ver como que funciona para cada paciente e aí colocar o nosso próprio trabalho, né? O nosso próprio jeito de desenvolver o tratamento do paciente. Eu pesquei uma palavra que tu falou agora, que é nortear. Então, acho importante a gente deixar essa mensagem que o artigo científico ele serve para nortear o trabalho, né? E não precisa copiar o protocolo exatamente como está, até porque a gente tem que pensar em alguns princípios do treinamento,
né? E princípios são princípios. Então, galera da educação física aí, por favor, as aulas de treinamento, né, lembrar dos princípios de treinamento. Foi isso que a Juliana Bosch, a professora Juliana Bosch, lembrou quando ela fez a pergunta, né, onde é que a gente encaixa a periodização num treinamento engessado que vem de um artigo. Não, é bem isso, concordo com vocês, nortear. E era para lembrar de Juliana Bosch, vou dizer lá, a Juliana ninguém conhece. Vamos conhecer, eu já conheço do primeiro vídeo que a gente postou no canal já. Quem não viu, vai lá e veja, e ela vai aparecer num outro momento aqui também, tá certo? Mas acho que é bem isso mesmo, é uma questão da gente entender que não precisa engessar as coisas, né? Mas se a gente tiver um respaldo para saber da onde a gente pode partir, isso já dá um grande avanço, né? Até para a gente não trabalhar apenas no empirismo. Educação física não funciona mais de forma empírica, né? O profissional de educação física que não trabalhe com evidência científica, esse vai ficando para trás mesmo na questão do conhecimento. Então, por isso que é importante esse nosso bate-papo, por isso que vai ser importante o congresso que vocês vão desenvolver aí, porque é a partir daí que a coisa vai deslancha e traz qualidade no trabalho do profissional de educação física, né? Marcelo, por favor, qual é a tua mensagem para os futuros professores de educação física, enfim, para o pessoal que ainda não degustou a maravilha que é trabalhar com a reabilitação cardíaca, né? Qual é a tua mensagem? Bom, a minha mensagem é assim, a área de educação física ela cresceu absurdamente nos últimos anos, né? Antigamente nós tínhamos um padrão de trabalho que muitas vezes era voltado ou para a escola ou para o esporte, depois foi para a academia, as academias se especializaram. A gente tem assim, uma evolução na área que é muito grande. E agora cada vez mais entrando na questão do exercício físico como forma de tratamento para diversas doenças. A gente citou aqui insuficiência cardíaca, mas existem vários profissionais trabalhando com pacientes com câncer, pacientes com doença pulmonar, né, pacientes com osteoporose. Então, eu vejo a educação física numa evolução muito grande de usar essa ferramenta, né, tanto para prevenção, que é extremamente importante, mas também para tratamento de diversas doenças. Então, se especializem na área de doenças crônicas, entendam o que é uma doença, porque não é só o treinamento físico. Eu preciso conhecer fisiopatologia da doença, eu preciso conhecer os remédios que são utilizados para tratar a doença, como funcionam esses remédios. Isso é extremamente importante, né? Até porque isso passa muita credibilidade, né, para a sociedade, para os outros profissionais, inclusive da área de saúde, para os médicos, para os fisioterapeutas, porque a gente precisa mostrar, acho que uma nova cara da educação física, e eu acho que esse é um caminho bem interessante para a gente abordar e um campo enorme de trabalho para quem quiser se especializar nessa área. Dando seguimento aqui, Marcelo, muito obrigado, tá, pela participação. Achei excelente te ouvir. É a primeira vez que eu te escuto, eu te ouço aí, enfim, falar sobre o assunto. E, enfim, foi um prazer mesmo te ouvir. Acho que o Rafa também gostou muito da... Não, agradeço sim, muito bom, isso foi sensacional, sim. E aí eu gostaria de também convidar o pessoal a participar do evento da Socergs em maio agora. Depois eu coloco o folderzinho no início do vídeo ou no final, enfim, para a gente prestigiar esse momento que eu acho que vão ter inúmeros profissionais capacitados com uma cancha enorme para falar sobre a cardiologia do exercício. Muito obrigado, Marcelo, Rafa, valeu. Até a próxima, até o próximo vídeo. É um prazer conhecer vocês aí virtualmente. Depois pessoalmente. Nos vemos pessoalmente. Feito, obrigadão, Marcelo. Até a próxima. Um abraço, Rafael. Abraço, professor.